pessoal, vamos dar sequência então à nossa legislação. Vamos falar agora de poder executivo. Já falamos do poder legislativo, da Câmara, dos vereadores, o que pode, o que não pode, como que escolhe os vereadores, qual a questão da mesa que compõe a Câmara, a mesa diretora, a eleição, as competências. Já conversamos aí sobre tudo isso, pontos muito importantes para a sua prova. E agora a gente fala do poder executivo. Nós já vimos, a legislação já falou, já repetiu para nós, que o município ele tem dois poderes, o legislativo e o executivo. O legislativo, função principal de legislar, deliberar, composta pelos vereadores. E o executivo, é esse que nós vamos falar agora. O poder executivo municipal ele é exercido pelo prefeito e que tem os seus auxiliares. Ele é auxiliado pelos secretários, pelo auditor, pelo consultor jurídico e pelo procurador. Então nós temos o prefeito como a cabeça. E aí o prefeito, obviamente, tem seu vice, né? E como auxiliares desse prefeito, dessa cabeça aí que faz o executivo funcionar, nós temos os secretários, o auditor, o consultor jurídico, o procurador municipal. Então, se sua questão pergunta sobre os auxiliares do prefeito, o artigo 61 fala que o prefeito ele é auxiliado pelos secretários, pelo auditor, pelo consultor jurídico, pelo procurador municipal. Combinado? Sobre prefeito, alguns tópicos importantes que a legislação menciona. Posse, 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, teve eleição em 2024, 2025, é que o prefeito toma posse. Não é que saiu a eleição, ganhou, ele já toma posse lá no outro dia. Não, só em janeiro do ano seguinte, no 1º dia do ano, é que vem essa posse. O compromisso do prefeito é manter, do Poder Executivo, é manter, defender e cumprir a lei orgânica. A lei orgânica, como nós falamos lá no início da legislação, ela vem, entre muitas aspas, com uma forma, digamos assim, parecida às Constituição. A Constituição Federal para a União e as Constituições estaduais para os estados. Então, ela é uma lei que regulamenta as competências, as atribuições, as divisões dos poderes que compõem o município de Montes Claros. Então, a lei orgânica ela deve ser mantida, defendida e cumprida por esses dois poderes, lá pelo legislativo e aqui pelo executivo. Então tem essa função aí, esse compromisso em manter, defender e cumprir a lei orgânica, além de observar as leis federais, leis da União, leis estaduais, as leis do estado e as leis municipais. Nós temos várias outras leis municipais além da lei orgânica, né? Então tem as leis, tem os estatutos, tem as leis complementares, tem as leis ordinárias, tudo isso dentro aí do município, da função legislativa do município. E o executivo tem que observar essas leis. A lei existe, não é só para estar escrita no papel, ela tem que ser observada e colocada na prática. O executivo tem essa função, tem esse compromisso. E, principalmente, tem o compromisso de promover o bem geral dos munícipes, o bem geral do município, de quem mora nele. Exercer o cargo com inspiração à democracia, legalidade, legitimidade. Falei na ordem errada, né? Então, democracia, legitimidade e legalidade. Guarde esses termos. Questão de prova, adoro cobrar esses termos assim de impacto. Então, compromete-se o executivo com a democracia, ser democrático, ter um mandato, né, e um tempo que ele está lá como dirigente, de forma democrática, legitimada e legalidade. Certo? Guarde esses termos, porque prova gosta desses termos de impacto. O mandato do prefeito ele é de 4 anos, permitido uma reeleição, e o prefeito, assim como os servidores, tem férias anuais também. Tem lá os 30 dias por ano de férias, segundo o que está previsto aí na lei orgânica. Decorridos 10 dias para a posse, então deu lá dia 1º de janeiro, tem que tomar posse. Passou 10 dias, o prefeito ou o vice-prefeito não apareceu, o que acontece? É declarado vago o cargo. Assim como você, servidor, que nós já vimos lá no Estatuto do Servidor. Se você tomar a posse, marca a data lá para você entrar no exercício. Se você não aparece, passou 10 dias, você é exonerado, não é? Nós já vimos isso lá no Estatuto do Servidor. O prefeito também. Apesar de não ser um servidor efetivo, é um cargo eletivo, mas ele também tem essa obrigatoriedade, ué. Cadê? Já era para aparecer aqui para tomar a posse. E não apareceu? 10 dias o cargo é declarado como vago. Tem exceção? Claro, né, gente? Sempre tem. Qual é? Salvo por motivo de força maior, se não tiverem assumido os cargos. Então, aconteceu, ficou doente, aconteceu um atentado, tá lá no hospital, levou um tiro, tá lá no hospital se recuperando. Aí, obviamente, entra na exceção. Claro, né? Motivo de força maior.
O vice-prefeito, ele não pode recusar assumir ou substituir o cargo do prefeito sob pena de extinção do seu mandato. Para que existe vice-prefeito? Justamente para substituir o prefeito quando ele não está. Aí ele vai e se recusa, opa, não quero, hoje eu não tô querendo assumir. E perde, extingue aí o mandato que não está servindo para nada. Se essa é a sua função e você não quer cumprir com ela, vamos te pedir licença aí do seu cargo. Então tem essa obrigação de substituir o prefeito quando for necessário, quando for chamado a substituição. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, quem é que assume? Presidente da Câmara. Então tá ali numa linha sucessória. Prefeito saiu, não vai poder mais assumir o cargo, chama o vice. Deu ruim com o vice também, temos que chamar outra pessoa. Quem é o próximo da linha? Presidente da Câmara. Então tome cuidado na hora de eleger seus vereadores. Não vai eleger só porque mora no seu bairro, mas não sabe nada de política, que ele pode chegar a ser o prefeito, vai que ele vira presidente da Câmara. Daqui a pouco tá virando prefeito e comandando o município sem nem saber que horas são. Cuidado, saiba votar por conta disso. Que a gente tem mania, né? De só dar importância aos votos do executivo, prefeito, governador, presidente. E quando é legislativo, quando é vereador, deputado, a gente não dá tanta importância, mas tem que dar. Além de fazer algo muito importante, que é criar normativo, criar lei, que é importantíssimo, eles ainda podem chegar a chefe do executivo. Então, cuidado com isso. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município por prazo superior a 20 dias. Lembram que para ser prefeito tem que morar no município? Pois bem, não só tem que morar, como tem que permanecer aqui. Para sair dos limites do município, ficar por um tempo maior, 20 dias, mais de 20 dias, tem que ter uma autorização da Câmara. Porque o prefeito, o vice-prefeito, ele tem que estar dentro do município. Ele é o representante do município, ele tem que estar ali. Então, se vai sair por um prazo maior, a Câmara tem que autorizar, sob pena de perda do cargo ou mandato. Na ocasião da posse e no término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito farão declaração de seus bens, os quais ficarão arquivados na Câmara, constando as respectivas atas e seu resumo. Toda vez que tem eleição, vai entrar um prefeito, vice-prefeito, no início, quando eles vão entrar, eles fazem uma declaração de bens. E quando eles saem, também. Então, passou os 4 anos, vai fazer outra declaração. Por que isso, gente? Para ver se o que eles adquiriram nesse período, se os bens deles são compatíveis com o ganho salarial. Imagine só, entra lá o prefeito tendo um patrimônio de 100 mil reais. 4 anos depois, o patrimônio dele é 2 milhões. Uai, onde foi? Seu salário não compra isso aqui tudo. O que aconteceu? Então, a lei de improbidade administrativa, as demais leis que versam sobre o tema, determinam que haja essa declaração de bens para vários cargos do serviço público, inclusive os cargos de prefeito e vice-prefeito. Tem que ter essa declaração de bens quando entra e quando sai, para ver se o que foi adquirido no período é compatível com o salário, para ficar de olho ali, para ver se não está tendo desvio e uma série de outras situações consideradas até crime pelas legislações. Combinado? Então lembrem dessas declarações de bem na ocasião da posse e no término do mandato, quando entra e quando sai do cargo. Combinado? Decorridos, passou a mesma coisa. Compete ao prefeito. Então vamos lá. Outro artigo de competência. Vimos aí um resumo sobre vários artigos falando sobre o Poder Executivo anterior, nessas telas anteriores. E agora no artigo 71, mais um artigo gigante, olha só, mais um artigo com vários incisos, quase 40 incisos, para falar da competência do prefeito. Mais uma vez, vou repetir para os senhores e para as senhoras. A legislação orgânica, uma de suas principais previsões é justamente trazer essas competências, trazer essas atribuições. Por quê? Na vida real, na vida prática, para que o vereador não venha querer fazer alguma coisa que é de competência do prefeito, para que o prefeito não queira vir fazer uma coisa que é de competência da Câmara. Então, a lei vem e divide certinho. O que cada um tem que fazer, o que cada um pode fazer para ninguém ficar metendo o fedelho na vida de ninguém. Porque na prática, isso vai acontecer com frequência. Do prefeito querer falar, opa, não, eu que vou decidir. Não, mas não é você, prefeito, você não tem competência para isso, não.
Isso aí é competência da Câmara. Ou a Câmara querer meter o fedelho, fazer e falar. Não, Câmara, calma, toma seu lugar. Isso não é competência sua, não. Isso é competência do prefeito. Então, para isso, que a lei orgânica define exatamente o que é competência de um, o que é competência do outro, o que é competência privativa, o que é competência comum, faz todas essas divisões. Por isso que a gente vê muitos artigos falando sobre competência, sobre atribuição. E quando a gente vai para as provas de concurso, o que a gente mais vê sendo cobrado também é as benditas das previsões sobre as competências, sobre as atribuições. Porque é um dos principais intuitos da lei, são os pontos mais importantes da lei. Então, quando a gente chega nesses artigos, a gente vem, passa com vocês aqui por cada um dos incisos, e aí eu já repito algo que eu já falei nas aulas anteriores, não é com o intuito de vocês decorarem isso aqui, é com o intuito de vocês fazerem link. Assim como a gente viu lá na aula passada sobre a Câmara, que estão vinculados à questão de legislar, e aí a gente tem que linkar essa ideia da criação de legislação, de autorização, de normatização, aqui também no prefeito a gente tem que fazer esses links. Aqui no prefeito é um pouco mais difícil porque as competências são mais complexas, são mais abrangentes. Então a gente tem que criar ali formas de linkar uma coisa com a outra, que a gente viu lá na sequência no início da legislação, no artigo 12, 13, 14, 15, vimos no artigo 39, estamos vendo aqui no artigo 71. Então, todos esses são artigos importantes que você tem que fazer aí aquele coração, aquela estrelinha, passar aquela caneta de brilho, aquele marca-texto mais vibrante, porque você precisa passar por eles várias vezes antes da sua prova. São artigos que falam sobre as competências e que muito provavelmente estarão lá na sua prova, fazendo parte das questões, beleza? Então, nós vamos passar rapidamente aqui. O intuito aqui não é fazer você decorar todos eles. Eu sei que só com essa aula ninguém vai conseguir decorar e saber todos esses incisos, mas é fazer você entender a importância desses artigos e que ele precisa de revisão. Combinado? Então, vamos lá. Pelo artigo 71. Compete ao prefeito, dentre outras atribuições. Então, o início aí, o caput do artigo já deixa claro pra gente que é um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo. Então, esses quase 40 incisos são exemplos de competências. Não é só isso aqui, não. Dentre outras, pode ter outras. Pode vir uma lei complementar que cria aí uma outra competência que não está escrita aqui na lei orgânica. Então, são meros 37, 36 incisos prevendo algumas competências, mas pode vir mais. Não é só essas. Já sabemos que é um rol exemplificativo. Alguns exemplos do que são competências, mas podem ter outras. Então, vamos lá. Primeiro, iniciativa das leis, na forma dos casos previstos na lei orgânica. Então, o prefeito ele pode ter iniciativa de lei, propor uma lei? Pode. A lei ela é votada lá na Câmara. Passa por um, passa por outro, vota, não sei o quê. Mas o prefeito ele também pode ter iniciativa. O prefeito, ele representa o município em juízo e fora dele. Você vai entrar com ação contra o município. Quem vai estar ali como representante principal, como a cabeça do município, é o prefeito. Dentro da comarca, dentro aqui do juízo e fora também. O prefeito, isso aqui é importante, ele tem a competência de sancionar, promulgar e publicar as leis. Então, a lei ela é votada lá na Câmara. A Câmara que legisla, poder legislativo. Mas quem é que dá a assinatura final, sancionando, promulgando e publicando a lei é o prefeito. Tá? Então, sanciona, promulga e publica as leis que são aprovadas na Câmara. Assim como expede regulamento e dá a execução. Poder executivo dá a execução. Então, a execução de lei é com poder executivo. E aí, grifem aí esses termos, ó. Sancionar, promulgar e publicar. É o prefeito que faz isso. A Câmara aprova, mas quem assina lá no final, quem faz o negócio, publica-se, é o prefeito. Vetar também é atribuição do prefeito, assim como ele pode sancionar, dar o aval, ok, assina embaixo, ele também tem o poder, a competência para vetar. Fala, opa, essa lei não, essa lei é ruim, não gostei. Veto, senta lá o X, ó. Não, no município não. Esse veto ele pode ser na lei inteira ou em algumas partes. Não gostei dessa lei, tá vetada. Ou então, ó, a lei é até boa, mas essa parte aqui, ó, esse artigo, não. Não gostei desses. E aí veta parcialmente, somente em alguns pontos. Os projetos de lei, né? O veto é antes da lei virar lei. Quando ela ainda é um projeto. Aí ele veta, manda de volta para a Câmara, para que a Câmara ajuste, ou se for um veto total, não tem jeito, para a Câmara resolver.
Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Já conversamos em outros momentos sobre a desapropriação. Quando você está lá feliz e contente no seu imóvel, por exemplo, e aí o município chega e fala, olha, preciso aí do seu imóvel para construir uma escola. Precisa ter uma escola aqui, é uma necessidade pública. E na região não tem escola nenhuma, a gente precisa de uma escola aqui para a população do bairro. E aí você é convidado a se retirar da sua casa para que o município construa aquela escola. Isso é uma desapropriação. Quem decreta? Prefeito, tá? E aí na desapropriação, claramente você recebe um valor, né? Também pega a sua casa de você. Como se estivesse comprando aquela casa de você. Você recebe uma indenização ali. Na maioria das vezes não é compatível com o valor da casa e tudo mais, mas enfim, você recebe. Desapropria e recebe uma indenização. E quem é que decreta essa desapropriação? Quem é que dá a assinatura final ali? Prefeito. O prefeito ele também pode expedir decretos e portarias e outros atos administrativos. Aquelas portarias que a gente vê que tem uma força normativa, alguns decretos que também têm força normativa, eles são expedidos pelo prefeito. Então, é uma força do prefeito também de criar normativo. A gente sabe que a lei é criada pelo legislativo, através da Câmara. Mas o prefeito, o chefe do executivo, pode editar esses atos normativos, esses atos administrativos, que são as portarias e os decretos. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. Então, terceirizar serviços públicos, seja por delegação, por concessão. Então, pega lá e fala, ô Copasa, fornece água aí para esse povo aqui dessa cidade? Serviço público delegado a terceiro. Ou Exurb, que nem existe mais, mas existe por muito tempo. Cata o lixo aí, faz a coleta de lixo na cidade, passa um serviço público para um terceiro. Quem é que permite, quem autoriza essa concessão aí de serviço público? Prefeito. Promover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional do servidor? Prefeito também. Então, está tendo um concurso agora para prover cargo público através aí da nomeação? Quem é que tem a competência para isso? Prefeito. Enviar à Câmara os projetos de orçamento anual e plurianual. Então, quem faz o projeto do orçamento anual e do plano plurianual é o prefeito. Aí a Câmara vai lá e autoriza e normatiza isso, como nós vimos lá na aula anterior. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e prestação de contas exigidos pela lei. A gente já viu que o prefeito e quem é que mexe com dinheiro público tem que prestar contas sobre a destinação de dinheiro público. Então, quem tem que prestar contas não é simplesmente colocar num papel e guardar na gaveta. Tem que encaminhar para os órgãos de fiscalização, os tribunais de contas, até para a Câmara também em algumas situações. Então, o prefeito tem essa competência, essa obrigatoriedade de encaminhar essa prestação de contas para os órgãos fiscalizadores. Publicar os atos oficiais. Então, todo ato oficial ele tem que ser publicado. Está vinculado ao princípio da publicidade dentro da administração pública, seja por um portal de transparência, seja por um diário oficial, e quem tem que fazer isso é o prefeito, é a competência dele. Prestar à Câmara as informações que ela solicitar dentro do prazo aí de 15 dias. Então, a Câmara solicitou uma informação, o prefeito tem que prestar essa informação para a Câmara e em prazo determinado pela lei, salvo se for prorrogado. Promover serviços e obras da administração pública é responsabilidade do prefeito. Quem tem que fazer acontecer, quem tem que promover esses serviços, essas obras é o prefeito. Superintender a arrecadação de tributos. Nós sabemos que arrecadar tributo é competência do município, mas quem tem que superintender aquilo ali, quem tem que estar como cabeça, chefiando, fazendo aquele negócio acontecer na prática, é o prefeito, porque ele é o chefe do executivo, e a arrecadação de tributo é o que faz o dinheiro público existir e manter a administração pública. Então, o prefeito tem que estar como superintendente ali naquela arrecadação. Colocar à disposição da Câmara as quantias referentes aos recursos de dotação orçamentária, créditos suplementares. Nós vimos lá, né, que a Câmara pede crédito suplementar especial para o município, para o executivo. E quem é que coloca à disposição da Câmara esses valores? O prefeito. Aplicar as multas previstas em lei e contratos. Então, o prefeito tem essa competência, porque todo contrato que é firmado com a prefeitura prevê multa contratual. Prestou o serviço errado, não entregou no prazo, tem multa. Então, quem é que vai aplicar essas multas contratuais nos contratos prestados com o município? Prefeito. Deixa eu sair aqui para vocês verem.
Resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações que são destinadas, que são dirigidas a ele. Se você, servidor público, envia um requerimento lá para o prefeito, quem é que vai responder? Quem é que tem que responder? Prefeito, você dirigiu, foi para ele. Se você manda lá uma reclamação direto para o prefeito, quem é que tem que responder? Quem é que tem que resolver aquela história? O prefeito, você dirigiu, foi para ele. Então, tudo que é dirigido ao prefeito, ele que tem que resolver, ele que tem que responder. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Então, vai inaugurar uma rua nova, lá o prefeito. É ele que tem que oficializar, cortar lá aquele laço vermelho, abrindo uma nova rua. A denominação é a Câmara que aprova, lembra? Para ter o nome da rua, para mudar o nome da rua é a Câmara. Vimos isso agora há pouco, na aula passada. Mas quem oficializa, que vai lá e corta o laço vermelho inaugurando, é o prefeito. Convocar extraordinariamente a Câmara quando de interesse da administração exigir. Fazer reunião extraordinária, precisou da Câmara, convoca ela para fazer essas reuniões. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento. Nós vimos na aula passada que a Câmara ela legisla sobre esses planos de loteamento, de edificação, ela que cria, ela normatiza essas normas, ótimo, super redundante. Ela cria essas normas, né? A normativa. Mas quem aprova os projetos é o município, através do prefeito, né? Se você vai construir um prédio, quem vai assinar lá dando um aval é o prefeito. Quando termina, quem vai expedir o habite é o prefeito, através do Poder Executivo. Mas, então, existe uma lei e quem observa essa lei e vê se o seu loteamento, o seu prédio está regulamentado, está dentro do que prevê, é o prefeito, e aprovando ou não o seu projeto. Apresentar anualmente à Câmara um relatório circunstanciado sobre o estado das obras e serviços municipais. Sabe aquelas obras que começam e ficam anos lá e não termina? Pois bem, todo ano, aquela obra inacabada, tem que o prefeito apresentar um relatório para a Câmara, constando todas as circunstâncias. O porquê que começou a construir, o porquê que não terminou ainda, quanto que já gastou, quanto que ainda precisa gastar, colocar todas as circunstâncias sobre o estado da obra ou daquele serviço público que está inacabado. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei sem exceder as verbas. Então, concordam comigo que existem os serviços internos da prefeitura, assim como tem os serviços públicos, que são aqueles externos prestados à população, tem o serviço interno. Então, a organização ali interna, os servidores que trabalham internamente para manter aquele serviço, quem é que vai organizar isso? Prefeito. Observada a destinação de verbas, né? Contrair empréstimo e realizar operação de crédito. Então, quem autoriza uma autorização prévia desses empréstimos? A Câmara, perdão. Mas quem que vai lá e contrai de fato? Quem é que vai lá pedir para o Estado ou para a União o empréstimo? O prefeito. A Câmara tem que autorizar, ele não pode fazer isso assim da cabeça dele. Mas quem vai e pede, de fato, é o prefeito o empréstimo aí ou a operação de crédito, desde que esteja autorizado pela Câmara. Providenciar sobre a administração dos bens do município a sua alienação. Então, aquela questão de adquirir bens ou alienar bens, a Câmara autoriza, já vimos. Mas quem é que providencia, quem é que executa? O prefeito. Organizar e dirigir nos termos da lei os serviços relativos às terras do município, tudo que pertence, que está ao redor do município, são as terras do município. Quem vai organizar isso também é o prefeito. Desenvolver o sistema viário do município. Conceder auxílios, prêmios e subvenções até os limites dos planos orçamentários, desde que seja aprovado pela Câmara. Então, tudo que relativo a valor, o município pode conceder através do prefeito, mas a Câmara tem que autorizar e tem que estar dentro dos limites das legislações que versam sobre o tema. Providenciar incremento do ensino, educação municipal e estabelecer divisão administrativa do município. Cada bairro, onde começa, onde termina, os limites, os distritos, também é estabelecido pelo prefeito. Finalizando, caminhando aí para os últimos incisos. Solicitar auxílio às autoridades policiais do Estado. Então, se precisa de algum auxílio da Polícia Militar, por exemplo, que é uma polícia estadual, ligue para o auxílio. Nós temos a Polícia Municipal, nós temos a Guarda Civil Municipal.
algumas pessoas, até alguns autores de livros, de doutrinas, falam que a guarda municipal é como se fosse a polícia municipal. E até tem um ato vinculado à força policial, mas não chega a ser uma polícia. Não está lá no rol como polícia. É uma força municipal que exerce poder de polícia. Então, obviamente, usa-se muito da guarda municipal como força de apoio, mas se precisar, pode solicitar auxílio também da polícia estadual, polícia militar, polícia civil, pode solicitar aí para garantia de cumprimento dos seus atos. Solicitar obrigatoriamente a autorização da Câmara para ausentar-se do município por mais de 20 dias, já vimos, né? E para ausentar por um tempo maior, 20 dias ou mais, tem que ter autorização da Câmara, tanto o prefeito quanto o vice. Então, é obrigatório, tá? Não é algo assim, vou pedir porque eu quero. Não. Prefeito e vice-prefeito vai sair do município por um tempo maior, mais de 20 dias, obrigatoriamente tem que estar autorizado pela Câmara. Adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, e aí entra mais uma vez a Guarda Civil, que zela pelo patrimônio do município, e quem adota as providências para isso é o prefeito. Publicar em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre um relatório resumido da execução orçamentária dentro do município. Então tem as leis de diretrizes orçamentárias, tem o plano plurianual, tem o orçamento anual, tudo isso para falar onde cada centavo arrecadado vai. Então nós temos as porcentagens da educação, as porcentagens da saúde, as porcentagens da cultura, da segurança, e tem que prestar conta de tudo, gente. Não pode pegar dinheiro de uma pasta e pôr na outra, não pode destinar errado. Tudo isso é muito bem observado. E para isso tem esses relatórios, que a lei aqui nos fala que são bimestrais, para ver se está tudo certinho. Para não ter que ter um ano inteiro e lá no final do ano perceber que está errado. Não, então de cada tempo menor, no caso aqui bimestre em bimestre, já presta essas contas para dar tempo a resolver, modificar caso tenha ali algum erro, alguma interferência que prejudique o orçamento do município. Encaminhar à Câmara Municipal em até 30 dias após o encerramento da construção de toda a obra um relatório resumido da execução. Assim como quando a obra está lá inacabada, está lá ainda sendo executada, tem que ter o relatório com as circunstâncias, o relatório circunstanciado. Aqui, quando finalizou, encerrou a obra, tem que ter também o relatório de toda a execução. Fechando ali o que aconteceu, quanto gastou, como é que foi, como é que deixou de ser. Durante a execução tem relatório e quando encerra também. E, último, responder no prazo de 30 dias úteis com dados da data do recebimento os requerimentos da Câmara que solicitem o envio de projeto de lei do Executivo. Então, já vimos que tem projeto de lei vindo do Executivo, manda para a Câmara e tem prazo para responder quando a Câmara faz requerimentos. Prazo de 30 dias. Gente, percebam, todos esses atos aí, todas essas competências vinculadas ao executivo, chefiado pelo prefeito, são atos que nos dão justamente essa impressão de chefia. Algo que é muito importante, que precisa que o chefe, que o cabeça faça. Então, eu vou contrair um empréstimo. A Câmara autorizou. Mas quem é que vai lá pôr a cara e pedir? Tem que ser o chefe, tem que ser o prefeito. Eu vou... tem o patrimônio municipal, esse patrimônio tem que ser zelado, tem as forças para zelar, tem lá guarda municipal, tem as forças dentro do município de fiscalização, guarda de trânsito e outras coisas que tem força de poder de polícia para fiscalizar. Mas quem é que tem que colocar esse povo todo para fiscalizar? O chefe. Quem é o chefe? Prefeito. Então é ele que adota as providências. Então percebe que todos esses incisos, eles nos dão a ideia de alguém tem que fazer isso aqui acontecer. O patrimônio tem que ser guardado. Tem gente para guardar, mas quem tem que adotar as providências e colocar para acontecer é o prefeito. Aqui tem a obra para fazer. Essa obra tem que fiscalizar, quando encerrar tem que ter também um relatório. Quem é que tem que fazer esse relatório ser entregue para a Câmara? É o prefeito. Então, essa relação de chefia, quem é que vai assinar embaixo? Obviamente, vão ter muitos servidores ali com suas competências para fazer acontecer. O prefeito não dá conta de fazer isso tudo sozinho. Mas quem assina, quem tem que fazer acontecer, a competência principal é do chefe, é do prefeito. E aí ele tem lá os servidores do executivo para colocar isso tudo aqui na prática.
mas a responsabilidade principal é dele. É ele que vai solicitar. Por isso que a gente vê muitas vezes esses verbos. É ele que vai solicitar, é ele que vai adotar, é ele que vai encaminhar. Então, a função de encaminhar é do prefeito. Alguém fez ali o relatório, vai ser lá os responsáveis, os chefes de obra, os engenheiros, mas quem é que tem a competência de encaminhar, de entregar no lugar? É o prefeito. A gente precisa de um auxílio. Tem alguém para auxiliar, mas quem é que vai solicitar esse auxílio? É o prefeito. Então percebam que é sempre essa ideia de tem gente para fazer, mas o responsável principal é o chefe, é o prefeito. Então, leu uma previsão nesse sentido, quando você vai fazer suas questões, você vai entender que são forças aí do prefeito. O artigo 71 fala pra gente que o prefeito ele pode delegar por decreto aos seus auxiliares, que nós já vimos quem é, né? As funções administrativas dos incisos 8, 14 e 23 do artigo 71, que é justamente promover os cargos públicos, ao invés do prefeito assinar lá o termo de posse, por exemplo, pode